doutor Fernando já está novamente aqui, nosso convidado especial no nosso estúdio. Tudo bem, doutor? Bom dia, Elisa. Bom dia, Carol. Tudo ótimo. Vamos mais uma vez falar de saúde, então, porque ontem, primeira vez que o médico esteve conosco aqui, nós recebemos uma quantidade de mensagens, tantas perguntas que a gente nem conseguiu respondê-las na hora. Ou seja, isso é um reflexo de que falar de saúde gera o interesse de muita gente, né, doutor? E mais do que isso, né? O papel do médico, além de ser um comunicador que oferece informações sobre doença, o nosso papel é falar sobre saúde também. Portanto, a gente está aqui cumprindo o nosso papel, né, com o juramento de Hipócrates, de justamente comunicar e funcionar como um consultor de saúde. E trazer uma tranquilidade dentro do possível. Aliás, eu quero começar com um assunto que, para quem está nessa situação, precisa mesmo respirar fundo e pensar que as coisas vão melhorar, que é o desemprego, doutor Fernando. O desemprego cresceu no país durante a pandemia, uma realidade não só do Brasil, mas também de vários países do mundo. E a previsão para o próximo trimestre, de julho a setembro, não é animadora, porque uma pesquisa encomendada aqui mesmo pela CNN aponta que a expectativa de emprego no Brasil é de menos de 15%. Então, doutor Fernando, eu lhe pergunto, quando a pessoa que já está preocupada com essa situação de pandemia, que já deixa as pessoas estressadas, como conseguir superar essa insegurança da possibilidade de perder o emprego? Quando começa a ouvir pelos corredores, estão dizendo que vão cortar funcionários aí da empresa. Como é que a pessoa consegue manter um equilíbrio dentro do possível? Bom, Elisa, o que eu posso falar para as pessoas com embasamento científico e com embasamento neurocientífico principalmente é o seguinte: a única forma que a gente tem de manifestar a inteligência, porque a inteligência, na verdade, é a capacidade de resolver problema, é justamente encarar esse desafio e essa realidade de frente. Então, a gente tem que fugir do ócio, no sentido de não entrar num baixo astral, mas sim elaborar pensamentos criativos e estratégias possíveis para que, de alguma forma, isso não venha acontecer individualmente com você que está assistindo a gente. E de que maneira esse sentimento também, doutor, da possibilidade de perder o emprego ou até de chegar em casa e ver que a esposa perdeu o emprego ou, não sei, um filho, um colega de trabalho, como fazer com que isso não vire uma bola de neve dentro da nossa cabeça e a gente passe até a não render tanto no nosso ambiente de trabalho por causa da possibilidade de ser mandado embora? Bom, uma forma prática é o estabelecimento de rotina e principalmente entender que o desafio ele existe. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira, mas ele de fato existe. Então, estabelecimento de rotina, e eu digo rotina no sentido, agora é o momento do trabalho, agora é o momento da família, agora é o momento de eu pensar soluções criativas para esse novo desafio. Porque se você deixar como pano de fundo toda essa preocupação durante todo o dia, algo que talvez nem iria acontecer com você, pode vir a acontecer. Seria antecipar um problema que nem existe ainda. Exato, é não viver preocupado, porque preocupação é isso, né? Ocupação é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Preocupado é eu me ocupar com o que talvez venha a acontecer lá na frente. E é justamente isso que, numa situação tão preocupante como essa, a gente precisa gerenciar. E é possível fazer isso. Tenho certeza que muito ansioso que está assistindo a gente pensou agora, me identifiquei com isso, sei o que é estar preocupado por algo que nem aconteceu ainda. Isso acomete muita gente, né, doutor? Olha só, o Brasil é considerado um dos países mais ansiosos do mundo. Cerca de 10% da população tem ansiedade e quando a gente vem para a grande capital, São Paulo, esse número bate quase 20%. Então é algo muito normal, aliás, faz parte do nosso jargão, né? Muitas vezes a pessoa está esperando uma coisa que é até legal para ela, ela fala, eu estou ansioso para que isso venha acontecer, como se fosse uma característica positiva, né? Não é, né? O bom é a gente conseguir controlar isso, entendendo que existe desafio, necessitamos de um momento e um olhar diferente, mas sempre controlando isso, porque enquanto a gente tem a rédea dessa situação, a gente não entra num processo de desequilíbrio que pode até acometer o sistema imunológico, que é justamente o que a gente não quer nesse período de pandemia. Ainda falando de desemprego, mas mudando a chavinha agora, trazendo assim uma hipótese de alguém que perdeu o emprego, mas conseguiu se reinventar. Ou seja, de repente investiu no sonho, no próprio negócio, ou conseguiu se colocar em outra área. O que acontece com a mente humana quando ela recebe esse sentimento de fui capaz de vencer esse desafio? O que acontece com a gente, nas palavras de um neurocientista, neurodoutor? Bom, vamos ver, é o seguinte... o americano faz isso muito bem, né? Eles têm o hábito de celebrar, né? Talvez a gente também festeja muito, o brasileiro festeja muito, mas o americano ele celebra mais. Cada pequena vitória que você tem,
cada pequena conquista que você tem, e você reconhece isso, você aciona, sim, o circuito mesolímbico dopaminérgico, que dá para você aquela sensação do yes, consegui. E isso é muito bom. Qual foi a palavra que o senhor... Circuito mesolímbico dopaminérgico, que é um sistema profundo cerebral que conecta núcleos diferentes, que tem um neurotransmissor em comum, que é a dopamina, que dá para a gente essa sensação subjetiva de que você conseguiu. É quando, por exemplo, o indivíduo faz o gol e sai para comemorar. Então, a gente pode incorporar isso no nosso dia a dia. Por exemplo, a pessoa que está nesse desafio e tem medo de perder o emprego, mas de alguma forma criativa criou uma outra forma de ter a sua renda ou a sua ocupação e o seu papel desenvolvido. É uma forma de conversar com o seu cérebro e assim, a gente sabe que o cérebro, ele não quer gastar energia, porque é um órgão que gasta muita energia e, ao mesmo tempo, ele gosta de ter esse reconhecimento. Então, você coloca gasolina, você coloca combustível justamente nesse formato mais positivo, mais ganhador, mais vitorioso. E o esgotamento mental pode cansar mais que o esgotamento físico? Como é que isso reflete? Bom, pode. A gente sabe que existe até uma denominação para isso, a gente pode falar em estafa mental ou em burnout. Muitas vezes a gente pensa que o burnout ele só existe em pessoas que estão empregadas, são workaholic e trabalham demais. Até a pessoa que está totalmente desempregada, vai desocupada, se ela fica muito preocupada, buscando estratégias e tentando alinhar um futuro melhor, ela também pode entrar nesse processo de estafa mental, o que reduz a criatividade, diminui a memória e, inclusive, tem sintomas e sinais físicos desconfortáveis. Mas, ó, tomara que você tenha essa sensação de fiz um golaço e tal, e que tudo melhore para você aí na sua vida. Doutor, é o seguinte, recebemos o senhor ontem aqui com a hashtag correspondente médico, participe hoje também. E foram tantas questões que a gente teve de separar algumas coisinhas de ontem para trazê-las hoje. Vamos vê-las aqui, então, no nosso telão. E a gente separou aqui a pergunta, começando pela Miriam Benincassa, ela é de São Paulo. As pessoas estão há 3 meses em casa sem tomar sol. Há impacto na imunidade? Isso aqui é a dúvida de muita gente, doutor. Olha, assim, é fundamental para o bom funcionamento do corpo físico a existência da vitamina D. E a gente sabe que a vitamina D pode ser adquirida através da própria alimentação, por exemplo, através de peixes e outros alimentos, mas a maior parte acaba vindo naturalmente da exposição da pele à luz solar. Então, a gente tem falado muito sobre isso. Quem está em casa, abrir as janelas, deixar ventilar, encontrar o canto da casa onde é possível ter contato da pele direto. Não adianta ficar com roupa, viu? Não adianta não, Elisa. Tem que tirar toda a cobertura da pele e permitir que ela tenha contato com a luz solar, para que essa vitamina D ela seja produzida. Vai ter um papel importante no metabolismo do osso, mas tem um papel importante também no sistema imunológico. Por isso que a gente precisa ficar atento. Além do que a própria luz solar, ela impacta o funcionamento do cérebro, porque ajuda o nosso relógio biológico a entrar em sincronia, entender o que é de dia, o que é de noite, porque muitos hormônios são liberados no decorrer do dia de forma diferente. E a sinalização da luz faz com que a gente entre nesse processo de uma forma mais equilibrada. Lendo a respeito de alguns estudos, doutor, a gente como jornalista está sempre lendo tudo, né? Eu li uns estudos que indicavam a possibilidade de pessoas com coronavírus talvez terem a vitamina D menor do que outras pessoas. Isso é real? O senhor chegou a ler alguma coisa sobre isso? Faz sentido isso? Eu vi publicações, principalmente na Itália, mostrando que indivíduos que tinham hipovitaminose D, nível mais baixo de vitamina D, tinham mais complicações relacionadas ao coronavírus. Mas provavelmente o que acontece é que a população, de uma forma geral, se a gente for dosar todo mundo, principalmente que vive em grandes cidades, a gente não se expõe à luz solar da forma como deveríamos. Então existe uma tendência natural a termos menos vitamina D. Por isso que essa orientação de comportamento é tão importante. E a gente pode imaginar, né, uma coexistência de fatores. O indivíduo já tem a carência da vitamina D, porque naturalmente não tem esse comportamento proativo de se expor à luz solar, e ao mesmo tempo a gente sabe que impacta no sistema imunológico. Então, eu não diria que assim... que tem uma relação direta. É uma relação causa e efeito, mas obviamente tudo faz parte do contexto maior. A gente tem mais uma pergunta, só a título de curiosidade. Entre os 5 estados com mais casos de coronavírus do Brasil estão São Paulo, Rio de Janeiro e estados do Norte e Nordeste, que tem uma incidência solar maior. Então, aí já seria mais uma discussão em cima disso. Mas se tem a questão da vitamina D, do sol, então são estados com uma incidência maior, com mais calor. Não há entre os 5 estados do Sul, por exemplo. Então, mais algo a ser discutido, exatamente, né? As discussões
discussões não terminam nunca, né? Vamos para a próxima pergunta. Participe, correspondente médico é a nossa hashtag. Vejamos de quem é. Jorge Luiz Paiva, de Brasília. Obrigada, Jorge, por ter participado. No início da pandemia, mandei uma mensagem para a CNN Brasil e eu lembro, viu, até acho que foi num sábado, eu mesma estava aqui apresentando, Jorge, dizendo que ele estava preocupado em não estar preocupado. E agora eu continuo tranquilo, o errado sou eu, ou seja, para ele, assim, o sentimento dele, doutor, é de que não tem essa preocupação como ele está observando nas pessoas. Isso é errado, estar tranquilo? Olha só, minha opinião pessoal, tá? E eu tenho certeza que muitos médicos vão concordar. Bom, o Jorge está de parabéns. Se ele não está preocupado com uma situação como essa, ok, isso ajuda a manter a saúde mental. Mas isso não pode refletir num comportamento leviano. Então, assim, a gente sabe que existem regras de conduta, existem regras e orientações de identificação de se aparecer com um quadro de sinal e sintoma referente ao coronavírus que precisam ser levados em consideração. Se ele já está lidando com essa situação como, vamos falar, um novo normal, ok. O que não pode é ter um comportamento leviano, né, irresponsável referente a isso. Uma coisa é a tranquilidade, é não estar estressado, e outra coisa é não levar com seriedade o momento, é isso? Exato. É a diferença. É assim, Elisa, se você está na chuva, é natural que você venha se molhar, né? E essa situação, ela é bem democrática e a gente percebe que a pandemia pega todo mundo. Se eu já entendo isso com tranquilidade, isso é um bom sinal, mas e tranquilidade, veja, tranquilidade não negando, né? Tranquilidade entendendo que eu estou num novo cenário. Se você lida com isso de uma forma positiva e responsável, ok, melhor para a sua saúde mental. Temos mais uma pergunta aqui, a terceira pergunta que vem de uma professora da Bahia, é isso mesmo? Vamos ver aqui o questionamento que ela fez para a gente. É a Eva Matos, de Feira de Santana. Há uma cultura nas escolas em receber alunos gripados ou febris porque os pais não têm onde deixá-los. Essa prática acaba expondo colegas e professores. Isso deverá mudar no pós-pandemia? Complexo, hein? Olha só, Eva e Elisa. Provavelmente isso aqui vai representar uma herança que a gente vai trazer de comportamento no pós-pandemia. Porque, assim, sem sombra de dúvida, se a gente muda esse comportamento e essa criança ela não tem contato livre por essa prerrogativa, né, não tem com quem ficar, então fica na escola e transmite o vírus, que não significa que seja o coronavírus. A tendência que a gente tem é de reduzir o número de outros casos de doenças e de gripes, enfim. Então, assim, eu acredito que a mudança vai existir, talvez no futuro. Bom, a gente via no passado, as pessoas andavam de máscara quando você andava de avião e você não entendia direito por que aquele oriental estava usando máscara. Dava aquela impressão de, nossa, ele está doente? Ele está doente ou ele está se protegendo de todo mundo? Né? Hoje em dia, a gente já entende isso perfeitamente por questão do comportamento que já está fazendo parte do nosso dia a dia. A mesma coisa em relação a isso. É lógico, se tiver uma criança que está fazendo febre, que está com um quadro sugestivo de uma doença, o racional é ela não ficar misturada com as outras crianças e professores. Agora, o coronavírus deixou isso muito evidente. Sim. Né? Mas outras situações também. Nós percebemos nos hospitais pediátricos, assim, agora é uma fase que tem muita doença respiratória, né? E bronquiolite acaba sendo um grande diagnóstico. Que é natural desta época do ano. Dessa época do ano. O que está acontecendo? Com a questão do isolamento, os hospitais que antes ficavam lotados e cheios, hospital infantil, estão vazios. Porque como as crianças não trocaram, elas não têm a bronquiolite e, lógico, não é que toda criança que tem a bronquiolite vai precisar da UTI, mas uma porcentagem vai precisar e sai bem, mas precisa e o hospital fica cheio. Aí a grande pergunta é, o que é melhor? Então é o hospital ficar vazio ou a molecada não ser alfabetizada? Enfim, são escolhas que a gente precisa fazer e entender, né? Ou então vai fazer tudo online? Será que dá para alfabetizar online? Pois é, os benefícios e os malefícios. As discussões são inúmeras aqui, né? Muitos assuntos importantes de sempre serem discutidos em sociedade. Fazendo um gancho agora com o que o senhor disse a respeito da saúde mental, que pode refletir no sistema imunológico da pessoa, e até essa questão de pais e filhos que a Eva nos trouxe, tem muitos pais que estão em casa, em home office, com as crianças. E aí fica aquela missão. Responder os e-mails do trabalho, cuidar das crianças, fazer o almoço, limpar a casa, isso gera um estresse com toda certeza. Não existe, com certeza, uma conta matemática perfeita para conseguir lidar com isso, mas de que maneira não perder a estabilidade emocional, levando em conta que está todo mundo dentro de casa e precisa ter um ambiente ali saudável para conviver, né? Elisa, a dica é simples de falar. Talvez para resolver essa situação demande um pouquinho mais de tempo, mas não é impossível.
o estabelecimento de rotina. Mais do que nunca, a gente precisa se organizar e respeitar o horário. Você até pode desenhar na sua própria casa uma rotina de segunda a sexta que seja diferente de sábado e domingo. Mas rotina, porque com isso reduz a ansiedade de toda a família. Então a criança entende qual é o momento dela, a mãe entende qual que é o momento dela, o pai também, o adolescente e principalmente, entendendo que numa situação diferente é normal que algum desequilíbrio emocional, que não chega a ser uma doença, venha acontecer. Então, se alguém está mais irritado, se alguém está mais calado, se alguém está comendo mais ou comendo menos, ou dormindo mais ou dormindo menos, pode ser, na verdade, de uma forma carinhosa, levado em consideração. Então, a rotina acaba sendo, o estabelecimento da rotina, a maior dica que a gente tem para lidar e gerenciar essa situação que, de fato, é desafiadora. Eu estou pegando aqui algumas perguntas que estão chegando. Eu gostaria de fazer outras perguntas também, mas também estão chegando. Como é interessante falar a respeito de saúde, porque a gente sempre tem questionamentos e dúvidas, né? Cadê? Eu quero pegar aqui a respeito da... Pronto. Josué Lima, de Palmas, no Tocantins. Obrigada, Josué, por ter participado. #correspondente médico. Doutor, qual a melhor hora para pegar o sol e quanto tempo, no máximo, podemos ficar expostos? Então, existe uma grande discussão quando você ouve o que a endocrinologia fala e quando você ouve o que a dermatologia fala. Porque a exposição direta à luz solar de forma crônica pode predispor, sim, o câncer de pele. Então, tem toda uma preocupação. Quando a gente fala em linhas gerais, 10 a 20 minutos por dia, no comecinho do dia e no finalzinho do dia, já são suficientes para existir essa conversão da vitamina D. E ficar debaixo do sol ao meio-dia, tem gente que pensa, se eu ficar 5 minutos debaixo do sol ao meio-dia, equivale aos 15 minutos de... Não, pode equivaler, porque você precisa do raio ultravioleta para fazer essa conversão da vitamina D na pele. Mas a gente já sabe também, baseado em evidência, que essa exposição a longo prazo ela pode predispor a problemas que a gente justamente não quer, que eu estou falando do câncer de pele. E qual é o benefício da vitamina D? No nosso cérebro, o que causa esse tomar sol, estar exposto ao sol? Olha só, quando a gente observa pessoas que têm carência de vitamina D, a gente percebe algumas alterações que podem até se confundir com quadros demenciais. Então, por exemplo, quando um paciente nos procura queixando alteração da memória, alteração da atenção, alteração do comportamento, faz parte da bateria de investigação de exames, entre vários outros, a dosagem do nível sérico no sangue da vitamina D. E muitas vezes, se essa vitamina D está baixa, você vai suplementar antes de progredir para um outro diagnóstico. Então, aqui eu estou falando, demência cerebrovascular, doença de Alzheimer e outros problemas. Porque, de fato, você só vai falar que a pessoa tem um diagnóstico de doença degenerativa quando você tem todos os parâmetros regulados e ajustados. Por outro lado também, aqui a gente não está estimulando a utilização a bel prazer da suplementação, porque também a hipervitaminose pode configurar um problema. Então existe um nível certo e a gente sabe esse nível para cada pessoa, não através do exame físico diretamente, você precisa fazer uma dosagem no sangue, mas você consegue então ali ponderar se essa pessoa vai precisar, além da orientação de se expor mais à luz solar, se vai precisar ser suplementada. E atingido o nível que é normal, você então interrompe a suplementação. Qual que é a ideia desse nosso momento aqui? #correspondente médico que você pode participar. É que neste momento de pandemia em que surgem várias dúvidas e muitas pessoas pensam que a dúvida dela é boba. Nenhuma dúvida é boba, né? Então a nossa ideia é sempre esclarecer para que você tenha bem-estar e mais equilíbrio para a gente poder enfrentar com mais força esse momento que a gente está vivendo. Chegou uma questão pela #correspondente médico, Edmilson, ele não falou a cidade de onde ele é, mas o Edmilson disse o seguinte: a criança, fazendo um gancho ainda com o que a gente falou a respeito de pais e filhos dentro de casa. A criança, muito tempo dentro de casa, mexe muito com o emocional dela, mesmo que a gente dê toda a atenção, já que ela não tem contato com os amiguinhos, com outras crianças. Emocionalmente, o que acontece com a cabeça de uma criança quando ela está nesse momento, assim, digamos, de clausura, de estar fechado dentro de uma casa, de um apartamento, sem contato com outras crianças, já que ela era acostumada a ver outras crianças sempre? A pergunta é mais complexa ainda, Elisa. Essa criança, vamos pensar aqui, ela tem contato com o eletrônico ou não? Porque, assim, o isolamento provoca o estímulo dessa conversa interna que a gente tem com o nosso próprio interior. A criança, ela vive num mundo muito mental, grande parte do tempo. Se ela tem como subterfúgio ficar acessando eletrônicos e ela, então,
arboriza todo o seu pensamento para aquele caminho, é uma realidade. Se de fato ela está ali isolada e não tem contato com ninguém, acaba sendo outra coisa. Independente do caminho, a ansiedade pode se manifestar. Então, assim, a gente agora consegue, de alguma forma, sair desse isolamento total. Isso é possível. Então, levar em consideração a possibilidade de alguma forma, transitar com as crianças. Chega um momento que não adianta simplesmente conversar. Né? Lembrando que a criança ela reflete muito o que é passado para ela dentro de casa. Então, se você tem um pai, uma mãe, um funcionário, quem quer que seja, muito estressado, muito ansioso, muito angustiado, preocupado, a criança acaba absorvendo isso. Se ela pega aquela tranquilidade, ela tende a manifestar o comportamento mais dessa forma. Mas eu concordo, chega um momento que assim, tem saudade do avô, tem saudade da avó, tem saudade dos amiguinhos. Você pode ligar ali uma videoconferência e botar em contato, mas não é a mesma coisa. Então, de alguma forma, encontrar subterfúgios para ir trazendo e inserindo novamente a criança nesse novo normal. Eu quero chamar mais uma pergunta aqui no nosso telão, mais uma pergunta que chegou pela hashtag correspondente médico, da Bruna, que é de São Paulo. E ela traz uma dúvida que muita gente tem, doutor Fernando. Se eu entrar em contato hoje com uma pessoa com Covid-19, a partir de quando eu já posso transmitir o vírus? Existe, assim, um período, quando que esse vírus pode se manifestar dentro de mim a ponto de transmitir para outras pessoas? E tem os assintomáticos Essa também? pergunta da Bruna é ótima, porque assim, a gente precisa desmistificar algumas coisas. Não significa que você teve um contato com uma pessoa com coronavírus, e aí a gente pode falar que tipo de contato essa pessoa teve, que por ter o contato ela também vai ter coronavírus. É lógico que a transmissão existe, a gente já sabe as formas e os mecanismos, mas se fosse assim, todos nós da área da saúde estaríamos doentes a todo momento. E não é fato. Então você pode ter contato com uma pessoa que está com coronavírus e você não contrair o coronavírus. Obedecendo tudo isso que a gente vem falando da utilização de máscara, higiene das mãos, né? Observar o contato de não trazer a mão aos olhos, à boca, e com isso você consegue controlar. Mas tudo bem, vamos supor que aconteceu o contágio. A incubação pode durar até 2 semanas, de 2 dias a 14 dias. A partir do momento que o vírus começa a manifestar, e até se o indivíduo for assintomático, já pode estar liberando através de gotículas da própria saliva, quando tosse ou espirra, principalmente quem estiver doente. Doente, eu quero dizer, com a manifestação clínica, porque a grande maioria vai ter o coronavírus e sequer vai ter uma febre ou uma tosse. Perfeito. Mas a pessoa pode, ainda assim, a partir desse período, já estar transmitindo. Bruna, então está aí respondida a sua pergunta. Muito bem, doutor Fernando, obrigada pela gentileza de mais uma vez vir aqui nessa nossa consulta particular aqui da CNN para conseguir tirar as dúvidas e fazer com que as pessoas fiquem mais tranquilas. Amanhã nós vamos ter novamente o correspondente médico aqui, o nosso convidado especial, Fernando Gomes. Participe com a hashtag correspondente médico. Muito obrigada, doutor. Obrigado a vocês e até amanhã.